Vamos lá então falar de uma coisa muito importante, que é a parte de vídeo do seu podcast. Vídeos se tornaram essenciais quando a gente fala de produção de conteúdo, e para podcast teve uma transformação muito grande no modo de divulgar, no modo de compartilhar o seu conteúdo em podcast por aí. E aqui nessa aula a gente vai falar de duas coisas importantes, que são os containers e os codecs, para você entender como é que funciona um pouco desse universo de vídeo. Então primeiro vamos falar sobre container. O que é um container? É nada mais do que o formato de arquivo do seu computador, é o formato que o computador vê o seu arquivo, na verdade. Então a gente tem ali principalmente 3 formatos de container específico para você. O primeiro, que é o mais famoso de todos, que é o MP4. Esse é o formato mais básico, mais simples e o mais comum de você utilizar aí nos seus vídeos para subir para o YouTube, para subir para o Spotify, é o formato MP4. Qual que é a grande vantagem dele, né? É que ele tem um excelente custo-benefício em relação à qualidade dos arquivos e, ao mesmo tempo, o tamanho deles. Eles não são arquivos que são muito grandes, ou seja, você pode gravar por muito e muito tempo e ele vai permanecer ali num tamanho considerável, não precisa comprar muito HD ou muito SSD para armazenar ele. O segundo modelo é o formato Move, que é muito famoso para quem utiliza o ecossistema da Apple, né? É um formato muito bom porque ele não tem tanta compressão quanto o MP4, ou seja, você tem uma qualidade consideravelmente maior, mas, por outro lado, você tem a desvantagem de que os formatos são muito grandes, então o tamanho do arquivo fica imenso. Eu já peguei muito arquivo de .move em que era 1 minuto, 2 minutos de vídeo e ele tinha 100 GB aproximadamente. Então, assim, se você não tem um espaço bom para você armazenar, você vai passar uma certa dificuldade aí. E por último, a gente tem o MKV. É claro que tem outros formatos aqui, mas não vou abordar, mas o MKV é muito importante para você que faz transmissões online. Por que ele é tão vantajoso? É porque ele é um container de código aberto que é extremamente versátil. A grande vantagem desse tipo de arquivo é que ele pode armazenar, por exemplo, várias trilhas de áudio em um mesmo arquivo. Então, se porventura você já teve acesso a filmes, não que você tenha baixado, não que você tenha feito nada disso, mas se você baixou ou teve acesso a algum filme em formato MKV, você sabe que lá, na hora de escolher a trilha de áudio, você pode escolher o filme sendo falado no idioma original, você pode escolher o filme sendo falado dublado em português ou em outra língua. Então, ele permite que você tenha várias faixas de áudio e que elas não se sobreponham, né? Você tem a possibilidade de escolher. É também uma outra vantagem para você que grava diretamente em softwares como o OBS, porque ele te permite que, se porventura o seu computador der algum problema, parar a gravação no meio, ou cair energia, ou qualquer coisa assim, ele não corrompe o arquivo. Você pode voltar e recuperar aquele arquivo com muito mais facilidade. Qual que é a desvantagem dele? Nem todo programa de edição de vídeo vai abrir esse formato de MKV. O Adobe Premiere, por exemplo, que é o que eu utilizo, ele não abre com tanta facilidade assim o MKV, então você teria que refazê-lo, né, ali em MP4, né, colocar em formato MP4 para você poder abrir ele. Então, na prática, é isso que é um container, né, o formato do vídeo. Em resumo, o MP4 vai ser o melhor para você subir o seu podcast ali para o YouTube, para o Spotify ou para outras plataformas de vídeo, tá? Você não precisa escolher outro formato porque talvez seja desnecessário o tanto de trabalho que você vai ter pegando os outros formatos. E o que é um codec? O codec é o algoritmo responsável por comprimir ou codificar os algoritmos, os dados ali do vídeo, para que eles ocupem menos espaço e para descomprimir eles. Então, ele vai comprimir e ele vai descomprimir os arquivos. Os codecs mais importantes, né, o mais comum que você vai encontrar, vai ser o H.264, que é o AVC. Ele é o mais popular, o mais comum. Normalmente, quando eu faço transmissões ou gravações, eu utilizo o H.264. É o mais fácil de você mexer. Então, ele oferece uma compressão muito boa, de novo, mantendo uma boa qualidade de imagem ali, para que você tenha os arquivos consideravelmente bons para você subir os seus arquivos para o YouTube. O H.265, que é o HEVC, ele é o sucessor. Pouca gente ainda utiliza esse formato de arquivo, né? Mas ele é um tamanho que tem uma vantagem de que ele mantém a qualidade do H.264, só que reduz ainda em 50% o tamanho do arquivo. Então é consideravelmente bom você tentar, se você conseguir utilizar o H.265 para poder fazer isso. Então ele tem essa vantagem, mas a desvantagem é que ele ainda não é tão universal assim quanto o H.264 para fazer as suas gravações aí de vídeo. E o ProRes, que é o arquivo da Apple, que ele é um arquivo descomprimido, é um arquivo assim gigante. De novo, a gente volta naquela questão do .move. É um codec em que você vai ter
essa vantagem de poder mexer muito naquele arquivo depois, fazer correção de cor, fazer uma série de outras coisas, mas, de novo, temos a desvantagem de ter o arquivo sendo, primeiro, muito grande, então você não vai conseguir manusear ele, a não ser que você tenha um computador muito bom para poder manusear ele. E depois também, na hora de subir para o YouTube, já vai ter uma compressão muito grande desse arquivo, então todo o seu trabalho ali de quase cinematográfico fazendo a edição do seu arquivo em ProRes, talvez não seja tão vantajoso assim você gastar esse tempo para produzir um podcast, um programa que vai ser colocado na internet ali através do YouTube, através do Spotify e de outras plataformas. Como você já viu no módulo anterior, o áudio ele acaba sendo muito mais importante para você ter uma qualidade de conteúdo em formato de podcast sendo transmitido para a internet. O vídeo ele é um complemento que chegou muito bem para a gente, mas você precisa equalizar bem aquilo que está sendo feito. Se você vai gravar um arquivo muito grande ou com um codec que é muito específico, talvez você leve mais tempo produzindo o seu conteúdo quando você poderia ter feito em H264, MP4, subido para o YouTube e ter feito esse conteúdo ser muito mais fluido ao longo do tempo, né? Para você continuar produzindo o seu podcast ao longo do tempo. Então, foque nisso, H264 e em MP4. Agora a gente vai falar sobre a parte de qualidade do vídeo, que são os pilares da qualidade do vídeo. O primeiro deles é você entender o que é uma resolução. A resolução é o número de pixels que compõem uma imagem. Então você tem esse tamanho aqui, essa telinha que você está me vendo aqui, ela tem uma resolução específica. A primeira delas é a HD, é a mais comum, acho que talvez seja o mínimo aceitável hoje em dia para você fazer um podcast, é o HD, que é o 720p, que a gente chama também, que ele tem um tamanho de 1280 pixels por 720 pixels de altura. É uma resolução, acho que é mínimo aceitável, boa parte dos celulares, computadores, o mais simples que sejam, eles vão aceitar essa resolução, que é a mais básica para você ter a sua transmissão. Quando a gente for falar sobre a parte de transmissão online, por exemplo, de software de transmissão online, você consegue, se você não tiver um computador tão bom assim, fazer a sua transmissão do seu podcast em formato HD e ele vai ser bom. Ele vai ser nítido o suficiente para as pessoas verem, não vai incomodar, né, uma imagem com baixa qualidade e ao mesmo tempo você ainda consegue não sobrecarregar o seu computador. A segunda resolução é o Full HD. O Full HD é uma resolução, acho que é a padrão que todo mundo utiliza. Ele tem 1920 pixels por 1080 pixels. É o formato mais comum no YouTube. Você tem esse formato também, é o mais comum na hora de subir seus vídeos ou fazer a transmissão dos seus vídeos e que a internet também consegue comportar, né, aquela quantidade de dados sendo enviadas ao longo do tempo. É resolução padrão para você editar, para você subir os vídeos, para você fazer essa transmissão naquela relação custo-benefício entre subir um programa em uma qualidade muito cinematográfica e muito boa e ao mesmo tempo você ter uma nitidez muito boa da imagem sem que isso prejudique o seu workflow ao longo do tempo. E por último a gente tem 4K, que é 3.840 pixels por 2.160 pixels. É um formato que muita gente passa a utilizar e passa a querer fazer o seu podcast em 4K, mas tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração. O primeiro delas, a vantagem, é que as imagens elas ficam muito mais nítidas e o YouTube, o formato de compressão do YouTube em 4K, ele é menos degradante no arquivo em si do que os formatos de 1080 de Full HD e o de 720p, né, que é o HD. Então, o formato 4K, se você subir esse conteúdo para o YouTube, ele vai ter muito menos compressão e a qualidade lá que você fez na edição do seu podcast vai ser colocada em tela com muito mais fidelidade na hora de ser transmitido para a internet. Qual que é a desvantagem? Que a sua internet precisa ser muito boa para poder enviar uma imagem em 4K para que as outras pessoas possam ver. E também as pessoas precisam ter aparelhos, né, o celular, o computador, também que permita que essa quantidade de dados muito grande chegue até elas. Então, se você tem 4K, você tem uma qualidade absurda, estapafúrdia, eu diria, mas ao mesmo tempo você precisa dosar
a sua internet é boa o suficiente para transmitir esse conteúdo em 4K. E, em segundo lugar, as pessoas vão conseguir consumir aquele conteúdo em 4K, porque às vezes vai ficar travando no computador delas, na televisão, no celular, e vai ser uma experiência não muito agradável, ainda que você tenha uma imagem muito nítida, cristalina e com uma qualidade muito boa. Que eu recomendo como profissional. Se você puder fazer uma gravação em 4K, faça, porque vai te ajudar muito a ter uma qualidade na hora de você editar. Mesmo que você exporte esse arquivo em Full HD, em H264, como a gente tinha comentado antes, você mantém uma qualidade, uma nitidez da imagem muito grande sendo feito em 4K, ainda que seja exportado em Full HD, e suba lá para o YouTube em Full HD também, porque se você tiver uma qualidade de áudio muito boa, obviamente o vídeo acompanhando essa qualidade de áudio também vai ser uma experiência agradável para quem estiver consumindo. A não ser que, e aqui eu vou colocar um asterisco aqui. Nos Estados Unidos, você tem muita gente fazendo conteúdo de podcast, em formato de podcast, com câmeras de cinema, né? Com telões de LED por trás, com uma série de conteúdos, assim, com uma qualidade absurda. E isso, para eles, é muito legal a nível de marca, né? Ter a marca deles sendo feita, o conteúdo do podcast sendo feito em uma qualidade muito grande, muito gigante, você traz essa percepção de valor muito mais alta. A gente aqui no Brasil talvez não tem a velocidade e o acesso à internet que eles têm lá fora e nem acesso aos equipamentos. Então, às vezes, você vai gastar muito dinheiro comprando um equipamento que vai te dar uma qualidade de cinema, mas você não vai conseguir editar esse arquivo e, ao mesmo tempo, as pessoas não vão conseguir ver e não vão dar o quanto você gostaria de ter de reconhecimento, né, pela qualidade que você está tendo ali. Então, eu acredito que você encontrar esse custo-benefício para você dentro da nossa realidade brasileira vai ser o melhor do que você pensar na melhor e da maior qualidade possível que você possa ter no seu podcast. A mensagem acaba sendo muito mais importante do que necessariamente apenas a qualidade gigante do vídeo que você está dando para as pessoas ali consumirem. E por último, nessa aula aqui, a gente vai falar de taxa de quadros, que é o famoso FPS ou bitrate. Quem é mais gamer já conhece um pouco mais esse termo, ou quem é do audiovisual também conhece um pouco mais esse termo, mas a gente vai falar aqui de pelo menos 3 taxas de quadro principais. Ela é medida em frames por segundo. É a quantidade de imagens que você tem em um segundo gravado ali, porque o vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos enfileiradas para que você tenha essa sensação de movimento acontecer. É um monte de fotos sendo tirada e unida para que você tenha esse movimento sendo feito. É uma ilusão de movimento, basicamente. Então, vamos lá. A primeira taxa é o 24 frames por segundo, 24 FPS. Ele é a taxa de quadros mais padrão do cinema. Então, você tem um desfoque de movimento muito maior, você tem uma imagem que ela tem essa impressão, né, mais cinematográfica, e isso é vantajoso para você que quer ter essa característica cinematográfica dentro do seu podcast. Então, ele cria esse visual com um leve desfoque e acaba sendo muito mais uma escolha estilística para podcasts que queiram ter essa abordagem mais cinematográfica. O 30 FPS ou 29.97, dependendo do como que você vai utilizar, é o padrão da televisão lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e nos conteúdos online sendo publicados. Então, são 30 fotos colocadas em 1 segundo. O anterior eram 24 fotos em 1 segundo. Então você tem um movimento um pouco mais fluido, né? Você tem mais informações sendo colocadas ali no vídeo e, ao mesmo tempo, ele é muito mais fácil de ser relacionado, de ser aceito, né, pelas pessoas. E por último, a gente tem os 60 FPS, ou seja, nós temos 60 fotos dentro de 1 segundo sendo colocado. Você tem, primeiro, 24 fotos em 1 segundo, esse aspecto cinematográfico, 30 fotos dentro de 1 segundo, que é comum em televisão, e agora a gente tem 60 fotos em 1 segundo, que é um conteúdo que ele dá uma fluidez muito maior. Como eu falei no início, você que é gamer, você sabe que 60 FPS é um padrão da indústria para que você tenha os seus jogos muito mais fluidos, né? Eles não travam no meio, eles têm uma fluidez de movimento muito maior. Então é muito indicado para você que faz conteúdo mais de ação, em que você precisa ter mais aquele movimento sendo capturado com detalhes, né? Um detalhe muito grande, seja uma aventura, seja alguma coisa que você está fazendo, um detalhe, né, que precisa ser mostrado em tela, ou que você precisa utilizar slow motion, também é o 60
FPS que você vai utilizar. Agora, para videocast de conversa, de bate-papo, assim, numa mesa, você está numa mesa conversando com outras pessoas, eu acho que é um pouco demais, assim, gera mais uma sensação de desconforto e de que alguma coisa está estranha do que necessariamente você trazer mais qualidade, aqui entre aspas, para o conteúdo que você está sendo colocado ali. Então ele traz esse aspecto mais hiperrealista, né, do papo e às vezes pode afastar um pouco e gerar essa sensação de estranheza na pessoa. Então se eu puder escolher, vai lá, 30 FPS é o suficiente para você ter um conteúdo de qualidade muito boa e 24 FPS se você quer ter e dar esse aspecto cinematográfico para o conteúdo do seu podcast. Então, a minha recomendação é sempre 30 FPS para ficar mais fácil. E para concluir, a gente vai ter aqui a taxa de bits, que é o bitrate, né? O bitrate eu até anotei aqui para poder, né, não me perder, mas é a quantidade de dados, os bits, usados para codificar um segundo de vídeo. Ele é medido em megabits por segundo, que é o Mbps, e tem um impacto direto na qualidade da imagem. Então, a quantidade de bits é o tanto de informação que você vai ter dentro do seu vídeo, né? Mesmo que você grave em 4K a 60 FPS, se o bitrate do seu vídeo for muito baixo, a imagem vai ficar muito pixelada. Você vai ter esse aspecto de uma qualidade baixa, ainda que você tenha uma resolução muito grande e que você tenha uma quantidade de frames por segundo grande também. Então, o bitrate é o que vai mandar, de fato, na qualidade de conteúdo que está sendo colocado ali online. Sabe quando você recebe um vídeo de WhatsApp e aquele vídeo tem vários quadrados gigantes ali e você fala, meu Deus, não estou entendendo nada que está acontecendo nesse vídeo? É basicamente isso. Então, o bitrate, ele tem um bitrate muito baixo, ainda que o vídeo você consiga ouvir bem e que você consiga ver mais ou menos o que está acontecendo. Então, para gravação, você vai utilizar um bitrate alto para capturar o máximo de detalhes. Em 1080p a 30 fps, eu anotei aqui, um bitrate de 15 a 20 megabits por segundo é um bom ponto de partida. Para publicação lá no YouTube, o YouTube recomenda bitrates específicos para cada resolução, que eu anotei aqui para não passar desinformação ou fake news para você. Para um vídeo de 1080 a 30 fps, a recomendação é de 8 a 12 megabits por segundo e a plataforma, né, o YouTube, ele sempre vai pegar o seu vídeo, aquele conteúdo que você colocou lá em MP4, ele vai comprimir de novo para poder colocar na internet. Então o que o YouTube faz quando você sobe um vídeo? Você sobe o vídeo, ele vai baixar aquele vídeo, colocar no servidor dele, recomprimir, passar ele de novo para uma compressão que você já fez quando você exportou o seu arquivo e vai botar aquele vídeo online. Se porventura você já tem a experiência de subir vídeo para a internet, você sabe que demora um tempo de compressão, né? Quando você sobe um vídeo, aparece lá uma barrinha azul falando esse vídeo está sendo processado. É isso que está acontecendo. Ele está recomprimindo o seu vídeo para poder jogar para a internet. Então, por isso que eu falei que quando você utiliza um vídeo em 4K e você faz o upload dele para o YouTube, ele vai ter um codec, né, de compressão que é diferente do formato de Full HD e o formato de HD. Esses dois formatos, né, eles vão ter um programa que vai comprimir o vídeo do YouTube de um jeito e o 4K vai ser outro. Então você vai ter muito menos perda de qualidade se você subir o seu arquivo em 4K, ainda que ele seja visto em HD ou Full HD. Essa compressão vai ser muito menor do que o formato em 1080p e HD, né, que você subir ali para o YouTube. Mas, de novo, se você subir um vídeo em Full HD para o YouTube com uma taxa de bitrate aqui entre 15 a 20 megabits por segundo, já vai ser o suficiente para você ter uma qualidade muito boa, sendo colocado em televisão, sendo colocado em celular, sendo colocado no computador, e as pessoas também vão conseguir consumir o seu conteúdo com muito mais tranquilidade, porque não vai pesar ali na banda de internet que elas vão estar assistindo. Então, finalizando a aula, você sabe o que é agora o container, que é o MP4, você sabe o que é um codec com um H264 e você sabe também, você entende os pilares do que é a qualidade do vídeo, que é a nitidez da resolução, que é o 1080p, e a fluidez da taxa de quadros, que é o 30 fps, 24 fps, 60 fps, e os detalhes daquela imagem que são garantidos pela taxa de bits. É isso, a gente se vê na próxima aula.